Tome então a palavra de Deus em Isaías 58, versículo 6, que diz assim: Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Diz o Senhor Deus, é romper as cadeias injustas, desatar as cordas do jugo, mandar embora livres os oprimidos e quebrar toda espécie de jugo. É repartir seu alimento com o faminto, dar abrigo aos infelizes sem asilo, vestir os maltrapilhos, em lugar de desviar-se de seu semelhante. E todas essas são palavras ou palavra do Senhor. Graças a Deus. Por que eu fiz esse joguinho de palavra no final? São palavras, porque a Bíblia, ela não são palavras, um somatório, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 300, não. A Bíblia é a palavra de Deus, é no singular mesmo, é uma palavra única. São 73 livros, mas esses 73 livros compõem uma única palavra de Deus. Ela é uma palavra, escrita por diversas mãos, mas inspiradas por um único Espírito Santo. Quem escreveu a Bíblia são os agiógrafos, mas a inspiração deles foram instrumento de um único Espírito Santo. Por isso, quando a gente clama o Espírito Santo antes, para nos iluminar, para entendermos a palavra proclamada, é porque nós estamos conversando com o verdadeiro autor da Bíblia, o único. Uma Bíblia que demorou em torno de 13 séculos para ser escrita, de Gênesis a Apocalipse. Olha que coisa fantástica, nós podemos ler ela de forma única, ela é una, né? Ela tem toda uma sequência histórica, lógica, de raciocínio, mas acima de tudo, foi escrita para mim e para você, para tocar o nosso coração. E quando a gente vai experimentando a palavra de Deus, a gente vai mergulhando, a gente vai sendo seduzido e encantado por ela, a gente também vai se aproximando de Jesus. E à medida que a gente vai se aproximando de Jesus, de Deus, a gente vai querendo entender melhor, e aí a gente vai tendo um comportamento, e a gente vai agindo de uma forma interessante, a gente começa a rezar mais, a gente começa a mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a gente começa a jejuar, a gente começa a dar esmola, a gente começa a cumprir essas práticas que a gente vê. E é muito comum as pessoas questionarem o jejum. Questionam o jejum, questionam a oração. Como é que funciona isso, Francisco Jura? É porque na quaresma eu vejo aí os católicos fazendo jejum, eu vejo os cristãos jejuando, não só na quaresma, mas com esse empenho por jejuar. O que é jejum? Abrir mão de comer carne só e tal. E a palavra de Deus hoje nos traz uma palavra muito forte. Porque, vou te falar uma coisa, deixar de comer carne, deixar de beber bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que você faça é muito bom, é muito proveitoso. Mas o jejum tem que se aprofundar. Esse jejum que nós fazemos, inicial, que nos ensina a dominar o próprio corpo, que nos ensina a dominar as nossas vontades, as nossas vaidades, as nossas manias, esse jejum deve nos levar a aprofundar o nosso comportamento de cristãos. Deve nos ajudar a aprofundar a compreensão do que estamos fazendo nesse mundo. E aí nós vamos para a palavra de hoje, que diz assim, olha que coisa linda: sabeis qual é o jejum que eu aprecio? Sabeis qual é o jejum que eu aprecio? A palavra pergunta para você. Sem dúvida nenhuma, Deus fica muito satisfeito quando você tira a carne e oferece por tantas pessoas que estão sem alimento. Quando você para um pouquinho e domina a sua vontade, porque nós vivemos de excesso, né? Eu sei disso. Hoje, o homem moderno vive de excessos. Ele não precisa de ter muito, mas ele tem tudo em exagero. Quem tem demais, e quem não tem nada. E aí eu não estou falando dos outros não, estou falando de mim mesmo. Só celular eu uso 3, para que tudo isso? É uma modernidade, um ritmo de vida que te leva aos excessos. Eu de vez em quando estou fazendo jejum de celular agora, não é só de comida, não, de parar, de conseguir entrar um pouco na minha vida. Nessa quaresma eu fiz esse compromisso, estou diminuindo isso também. Eu tirei outras coisas. Mas é muito importante a gente avaliar o que nos faz falta, o que nós estamos nos apegando, mas nós trazermos isso para a comunidade. E é essa o alerta que a palavra nos traz, que o meu jejum, ele tem que sim me fazer uma pessoa melhor, mas ele pode também nos envolver na comunidade e fazer um mundo melhor.
Olha, o meu jejum, porventura consiste em um homem mortificar-se por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar... Eu li o versículo anterior, perdão. Sabeis qual é o jejum que eu preciso, diz o Senhor Deus? É romper as cadeias injustas, buscar a justiça, não permitir que as pessoas sejam injustiçadas, desatar as cordas do jugo, quer dizer, todo tipo de libertação, todo tipo, o jugo é aquele peso que a gente carrega de nos libertar, perdoar quem precisa ser perdoado, amar quem precisa ser amado, deitar sobre o saco e a cinza. Eu toda hora vou para o capítulo 5º, gente, me perdoem. Vamos para o 6º. É repartir seu alimento com o faminto. Aqui na Bíblia traz a palavra esfaimado, que não é tão comum para nós, então eu vou usar faminto. É repartir o seu alimento com faminto. Dar abrigo aos infelizes sem asilo. Vestir os maltrapilhos em lugar de desviar-se de seu semelhante. A palavra de Deus está questionando o jejum que fazemos? Não. A palavra de Deus está dizendo que o jejum que nós fazemos é para nos dar força e condição para alcançarmos isto. Porque se eu não tenho domínio das minhas vontades, se eu não tenho domínio do meu ser, se eu não aprendo a controlar o meu querer, então eu nunca vou dividir a minha comida com quem tem fome. Eu nunca vou largar as minhas coisas para visitar quem está preso. Eu nunca vou fazer isso. Então este é o complemento não, é a profundidade do jejum. Porque é jejuando e orando, é crescendo espiritualmente que eu tenho condições de fazer isso e, em última instância, é amar. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Meus irmãos, peçamos a Deus essa graça. Senhor, nós te louvamos e bendizemos e pedimos agora a força do teu Espírito para que nós consigamos ser pessoas que jejuam de verdade. Pessoas que abrem mão porque têm consciência dos exageros, dos excessos, mas pessoas também que a partir daí conseguem se doar para que o outro tenha uma vida melhor. É dessa forma que nós cremos e é isso que te clamamos, Senhor. Abençoa cada um de nós para que o nosso excesso, o excesso que possuímos, seja a alegria e a felicidade do irmão.